Pois não. Pessoal, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Idílio. Nós somos amigos, né, aqueles que estão entrando agora, mas o mais importante é que nós criamos um vínculo, né? Além de amizade, um vínculo profissional, que disso nós vamos colher frutos. E vocês que estão assistindo vão colher mais ainda, porque o beneficiário, como eu falei para ele, é o paciente. Então, eu não quero me alongar, queria que o Idílio tomasse a palavra e ele falasse da hierarquia hormonal e depois abrisse para as perguntas. Eu vou estar aqui mais de telespectador. Idílio, a palavra é tua, por favor. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro, a gente agradecer ao Afonso pelo espaço aqui que ele está abrindo para que eu possa falar um pouquinho aí da parte hormonal. Agradecer ao Christian também por todo o apoio que ele está dando aí, rapidez que ele fez toda essa. Nós decidimos isso recentemente, né? O Afonso está me dando essa oportunidade. Realmente nós temos uma amizade muito grande e acabamos tendo um vínculo porque nós trabalhamos a favor da saúde, né? Na realidade, eu faço a medicina integrativa, a fisioterapia integrativa, acabei tendo um contato mais direto com o Afonso, entendendo quais são os princípios, inclusive, da fisioterapia integrativa, que foi muito importante para mim, no sentido de agregar ideias, né? Porque você está sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre tentando descobrir novas formas de você ajudar as pessoas a terem saúde. E nessa conversa, nessa união que nós tivemos, nós decidimos fazer um curso juntos, né? Que ainda está nascendo, né? As pessoas começaram a perguntar, e nós estamos elaborando, vamos divulgar futuramente, temos que preparar tudo isso com bastante carinho, bastante calma, para a gente poder divulgar e desmistificar um pouco essa ideia de que o fisioterapeuta não pode ter contato com o médico e o médico não pode indicar o fisioterapeuta ou não pode indicar uma nutricionista funcional ou um personal, enfim. Eu sou partidário do trabalho em equipe. Sem equipe, a gente não é nada. A gente é um ser isolado que, às vezes, pode até tomar uma decisão errada por não ter o conhecimento ou não ter o auxílio de um outro profissional. Então, para mim, é a situação mais importante dentro do meu trabalho. Eu não tenho nenhum problema em indicar as pessoas, não tenho a ideia de que eu ouço muitas vezes que estava conversando com o Christian, se eu indicar o Afonso, eu vou perder o meu paciente. Isso não existe. Quando a gente indica uma pessoa e a pessoa está feliz com a gente indica uma pessoa para ela ficar mais feliz, você nunca vai perder um paciente desse tipo. Então, a ideia nossa com relação ao curso, eu acho que está compartilhada a tela, né, Cris? Tá ok? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui continuar. A ideia do objetivo do curso, que nós estamos aí tentando elaborar, já estamos conversando, é realmente a integração das áreas, né? Medicina integrativa, fisioterapia integrativa, nutrição funcional, outras práticas dos hormônios homólogos humanos. O que é isso, né? Hormônio homólogo humano? São os hormônios bioidênticos, né? São hormônios que são sintetizados em laboratório, derivados do ião mexicano, e que têm a mesma estrutura biomolecular dos hormônios naturais do ser humano. Então, isso foi prêmio Nobel de Medicina há uns anos atrás, né? O indivíduo que conseguiu fazer essa molécula exatamente igual. Então, o que difere dos medicamentos, né? São hormônios que, quando entram no seu corpo, a célula e o receptor celular, que é o receptor do hormônio, consegue identificar como próprio, né? Então, ele não sabe se aquela testosterona veio daquele gel ou se aquela testosterona veio do testículo do homem. Ele vai funcionar da mesma forma, de uma forma fisiológica. Já quando a gente tem um hormônio que não é homólogo humano, a gente tem uma reação farmacológica, né? E aí a célula
e o núcleo da célula ficam reféns de modificações e de reações que não são naturais do corpo, do nosso corpo e da nossa fisiologia. Então, como eu coloquei aqui, todos nós temos nossos limites, né? Então, eu posso chegar a um determinado limite onde eu acho que, daquele momento em diante, ou logo no início, eu preciso de uma nutricionista funcional, ou eu preciso de um fisioterapeuta, ou eu preciso de um personal. Então, a gente tem que ter essa abertura, e é por isso que eu estou falando aqui, para ter essa abertura. Eu gosto de ter esse convívio com outros profissionais, para a gente aprender e para a gente melhorar a saúde dos nossos pacientes, né? Então, não tem problema nenhum em compartilhar. O que é importante aí da nossa parte hormonal é que a gente tem que saber que as pessoas são corpo, mente e espírito, né? Então, a gente tem que respeitar e orientar. E, às vezes, eu falo assim, todo mundo vai, então, tomar hormônio e vai ficar... todo mundo vai fazer reposição hormonal. Não, não é bem assim. Tem quem pode usar, tem quem não deve usar, ou que não pode, e tem as pessoas que não querem, né? Eu atendi uma paciente essa semana que ela está em menopausa. Dá para notar que a menopausa deteriorou a qualidade de vida dela e também a parte do corpo dela, né, com relação ao envelhecimento, mas ela, em hipótese alguma, ela quer usar hormônio porque ela tem medo, porque alguém da família teve câncer de mama e aí ela não quer usar hormônio. Então, eu não posso impor a uma pessoa que tem medo, né, que ela use hormônio. Eu, pelo menos, posso tentar resolver outras causas e, à medida em que eu consiga ganhar a confiança dessa pessoa, né, aí, de repente, ela fala, ai, doutor, eu estou me sentindo tão bem que agora eu queria... E já aconteceu comigo, né? Estou me sentindo tão bem, agora eu quero usar hormônio. Se eu pode prescrever, posso prescrever. E aí a coisa anda. Então, é importante saber quem pode e quem não pode, né? Tem pessoas que estão com o terreno tão ruim que não adianta você dar hormônio naquele momento. Você precisa melhorar esse terreno todo, o terreno biológico dela, para poder fazer o uso do hormônio. Então, vou falar um pouco com vocês de hormônios bioidênticos, né? Nesse curso, a gente vai tentar propor muitos casos clínicos para falar de anamnese, de coleta de informação, laboratório, interpretação desses exames, porque é muito importante interpretar esses exames. A gente, dentro da medicina integrativa, a gente olha os exames de forma um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque existe uma situação que eu sempre coloco para os meus clientes, que é o seguinte: o ser humano tem lá trilhões de células. Essas células, elas vão envelhecendo e a gente vai fazendo a senescência dessas células, né? Para nós podermos tratar essas pessoas e fazer com que elas tenham saúde, e melhorar a qualidade de vida, e melhorar a quantidade de vida que ela vai, na medida em que ela vai envelhecendo, nós precisamos trazer essa célula para os 25, 30 anos. E se a gente, para fazer isso, nós temos tem um detalhe muito importante. Nós não podemos pegar um exame de laboratório e fazer igual os médicos tradicionais fazem. O seu hormônio está nesse nível, é normal da idade. Você não vai querer agora que seu hormônio fique num nível melhor, porque é normal da idade, você está ficando velho. Então, o que ele está dizendo para a pessoa é assim: olha, continue envelhecendo do jeito que dá, caindo aos pedaços, entendeu? Porque você não tem saída. Você só me procure quando você tiver uma doença, que aí ele sabe dar um remédio. E por que isso? Porque a gente sai da faculdade só sabendo dar remédio, fazer diagnóstico e dar remédio, fazer diagnóstico e dar remédio. A própria indústria faz isso com as faculdades para que a gente saia já escolado para prescrever medicamento. E só depois de um tempo que algumas pessoas, né,
eu me considero uma delas, que você começa a ter uma clareza de ideias e você vê que você está no caminho errado, que o caminho não é esse, o caminho não é ficar dando remédio e tratar sintoma, que o caminho realmente seria tratar as causas ou buscar as causas para que a gente minimize o efeito de uso de medicamentos, né? E aí tem importância, obviamente, de alimentação, atividade, controle de estresse, suplementação nutracêutica, a modulação hormonal, que é uma área que eu faço todos os dias, né? E tudo isso, obviamente, associado à fisioterapia integrativa, que é o que a gente quer nesse curso e com essa ideia, tá? Eu acredito que vai ser bastante rico, né? Bastante esclarecedor e vai dar uma ideia, por exemplo, de pessoas que não são médicos, que são da área de fisioterapia, ou seja, que não da nutrição, de como trabalhar em conjunto, que é o que eu acho que é o mais importante para a gente poder otimizar a saúde dos nossos queridos pacientes, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, vou falar um pouquinho dessa hierarquia hormonal para vocês. Eu tenho algumas terminologias que a gente usa para falar dessas deficiências hormonais, né? A primeira, vamos dizer assim, o primeiro hormônio que a gente deve falar ou ficar atento quando vai fazer uma reposição é a melatonina, né? Então, por que existe essa hierarquia? Eu vou explicando aí para vocês. Porque, assim, às vezes vem um homem no consultório e fala: doutor, agora a minha parte sexual está muito ruim, eu preciso de testosterona. O senhor pode me dar testosterona? Então, a primeira coisa que ele quer é a testosterona para ele melhorar a parte sexual dele. Só que esse homem já está com o abdômen cheio de gordura, ele eventualmente não quer mudar a dieta dele, esse cara não dorme bem, ele já tem ginecomastia, ou seja, ele já está todo desarranjado, né, metabolicamente e hormonalmente falando, e ele quer um único hormônio que pensa ele que vai resolver o problema dele. Então, se a gente não respeitar a hierarquia, a gente começa a cometer erros de modulação e reposição hormonal. Como já é um tema muito polêmico, se você começa a cometer erros e começa a ter resultados errados, a polêmica vira maior. Então, fala assim, eu fui no médico, fui pedir testosterona, ele me deu testosterona e eu piorei. Então, a testosterona não funciona. Enfim, começa as polêmicas e as críticas, né? Como o Afonso acabou de falar, não pode suplementar. Como não pode suplementar? Você imagina, isso não existe, né? Então, começamos aí pela melatonina, o hormônio D, né, que é uma vitamina, entre aspas, mas é um hormônio derivado aí do colesterol. A insuficiência cortical reticular, que a gente fala que é o mecanismo do cortisol, né? Uma desregulação do eixo hipófise adrenal, que é o DHEA, que é um hormônio que a gente vai falar também, insuficiência tiroidiana, que pode ser normalmente o hipotiroidismo, que é mais comum do que o hiper, né? Esse declínio gonadal feminino, que é a menopausa, famosa menopausa, o declínio androgênico masculino, que é a andropausa, né? E a insuficiência do hormônio de crescimento, né? É lógico que existem aqui outras situações, como resistência insulínica, outros hormônios que existem aí, mas eu procurei colocar os principais aqui que a gente usa e que a gente costuma tratar e costuma suplementar, tá bom? Então, assim, a melatonina, ela não age só no sono, ela age no sono e principalmente no metabolismo, né? Então, é um hormônio produzido aí pela pineal, né? E é importante que a gente entenda o seguinte: ele é produzido na glândula pineal, lá no centro do cérebro. Mas se não tiver matéria-prima para fazer inicialmente a serotonina, que vai se converter em melatonina, a pessoa não consegue fazer esse hormônio.
E essa matéria-prima, ela vem da alimentação e vem do intestino. E se esse intestino, né, esse eixo intestino-cérebro, se ele não tiver equilibrado, desinflamado, né, com uma ausência de disbiose, ou um equilíbrio de bactérias gram positivas e negativas, essa matéria-prima não chega no cérebro, não passa pela barreira hematoencefálica e a pessoa não produz melatonina. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu durmo bem. Não, ela apaga bem, mas não dorme bem, não tem descanso e não tem reparo e restauro celular. O importante aqui é que ela não é um remédio para dormir e não deve ser usado como tal. Então, por exemplo, as pessoas usam a melatonina de uma forma assim, eu usei melatonina uns 5 dias, mas não consegui dormir, não funcionou, doutor. Eu voltei para o Pax, ou eu voltei para o Rivotril, porque aí eu apago, né? Que é o que normalmente as pessoas usam, né? A melatonina até teve um bom tempo proibida de ser manipulada no Brasil, porque a indústria parou de vender remédio para dormir. E aí fizeram um acerto lá para proibir a melatonina, mas aí acabou voltando, né? A nossa liberação diária de melatonina é muito pequena, né? E a maior produção, obviamente, desse hormônio é vinculada ao sol e escuridão e claridade, né? É importante que as pessoas às vezes pensem, mas eu uso melatonina, mas eu posso usar melatonina e deixar a televisão ligada porque eu ponho aquele tampão nos meus olhos, né? Porque a melatonina, a retina detecta quando tem luz e quando não tem luz para produzir melatonina. Aí eu ponho aquele tampão e eu produzo melatonina. Lê do engano. A pele também tem receptor para melatonina e se tiver luz, você vai produzir menos melatonina e muito menos melatonina, né? Principalmente com LEDs de televisão, né? Tem que ter uma higiene do sono, né? A gente tem que respeitar muito o ciclo circadiano para poder obter um máximo de benefícios, né, de reparo e restauro celular. Gente, o nosso metabolismo é assim, é como se fosse uma cozinha industrial. Vocês conhecem uma cozinha industrial? Chega uma pessoa que vai fazer a comida, faz aquele monte de comida durante o dia, suja tudo que é panela, suja tudo que é utensílio doméstico lá, utensílio de cozinha, e normalmente o que acontece? É à noite que alguém vem limpar. Então, se a gente não dorme direito e não faz reparo celular, a gente acorda com a cozinha suja e tem que fazer comida com panela suja. Não sei se eu estou me fazendo entender, se eu estou fazendo a analogia correta, mas se você não tem um sono reparador, você não consegue fazer o seu reparo e restauro celular. Então, a sua célula, ela sofre por falta de reparo e de restauro. E quem faz e otimiza esse reparo e esse restauro é exatamente a melatonina. Então, a gente não pode negligenciar melatonina, não é que eu vou dar melatonina para todo mundo indiscriminadamente, mas a gente tem que saber direitinho, conversar muito para saber como é o sono dessa pessoa e até que ponto ele está produzindo melatonina adequadamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aí, esse gráfico mostra o seguinte, a melatonina começa a aumentar a sua produção a partir das 8 horas da noite. Eu diria para você que o máximo que dá para a gente segurar para dormir bem, para ter uma boa noite de sono com melatonina, é 10h30, 11 horas, é o máximo. A partir daí, você está indo contra a tua fisiologia, né? Então, eu vou dormir meia-noite e meia, 1h da manhã, eu depois acordo às 5 porque eu tenho que fazer ginástica e dormo 4 horas por noite, por exemplo. Então, nesse período, mais ou menos entre 3 e 5 horas da manhã, é onde a gente tem um pico e um patamar de melatonina, ou seja, a gente faz como se fosse um patamarzinho mesmo de melatonina, ou seja, ela para de produzir.
Quando a gente usa melatonina e a gente dorme com a melatonina, o que a gente faz? A gente dá a chance dessa pineal descansar. Por quê? Porque para ela regular os nossos hormônios, o nosso metabolismo, ela tem um gasto energético muito alto. E ela precisa desse descanso exatamente nesse período da noite. Então, quando a gente usa a melatonina, o objetivo não é usar a melatonina para dormir, é usar a melatonina para que a pineal possa ter um momento de descanso para que a gente consiga fazer reparo e restauro celular. É óbvio que você vai dormir melhor, porque a melatonina vai te proporcionar um sono profundo. Mas a ideia inicial não é remédio para dormir. A gente tem que tirar isso da cabeça, remédio para dormir. E outra coisa, eu uso melatonina toda noite, por exemplo. Eu posso estar caindo de sono, morrendo de sono, dormindo, sentado, eu vou tomar melatonina. Entendeu? Eu tomo melatonina de qualquer jeito, todas as noites, porque melatonina não foi feita para você tomar para dormir. Melatonina foi feita para você suplementar e poder ter exatamente esse benefício da pineal. Tá? Aqui você tem aí o ciclo, que é o ciclo circadiano, né, de sol e de claridade e escuridão. É uma glândula muito pequenininha, tamanho de uma ervilha, e aí o que a gente coloca aqui? Que não apenas faz o que é certo, mas no tempo certo, com a velocidade, ritmo e alta precisão que são requeridos para o contínuo ajuste da homeostase do meio interno. Então, a gente está falando de equilíbrio metabólico do meio interno, né? Então, é importantíssimo essa abordagem da melatonina. Eu acho fundamental para a gente poder começar a conversar com a pessoa em como a gente vai fazer para suplementar outros hormônios, né? Daí uma ideia só do tamanho dela em relação a todo o nosso componente cerebral, né? E aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, de todos os hormônios que a gente vai falar, se vocês colocam aí, pelo menos no Google Acadêmico, vocês vão ter muitas informações e muitos trabalhos e artigos científicos aí. Então, por exemplo, se coloca aí só de melatonina e desordens do sono, você tem mais de 70 mil trabalhos, né? Eu tive uma discussão, depois eu vou falar da vitamina D, eu comento com vocês. Então, essa é só uma ideia para vocês saberem que existem, que o que a gente está falando não são coisas da nossa cabeça, né? São orientações que têm fundamento científico, né? Que têm uma fundamentação. Então, por exemplo, do hormônio D, que é a vitamina D, né? Eu tive um episódio, logo que começou a pandemia, que eu tenho um grupo que eu jogo tênis no Brasil, aqui no Brasil, e eu coloquei, né? Começou a pandemia, eu coloquei para eles, olha, suplementem a vitamina D, né? É importante para a imunidade de vocês, né? Pelo menos aí 5 mil, 10 mil. Tentei orientar os amigos, né? Um pessoal assim que tem mais idade e tal, e que estava com risco maior de Covid, na época áurea ali da pandemia. E um colega médico, que se diz meu colega, né? Mas eu percebi que não era, ele foi buscar uma informação com um professor doutor da Escola Paulista de Medicina. E esse professor doutor mandou um áudio para ele. E ao invés dele filtrar o áudio, ele colocou o áudio no grupo. E esse professor doutor disse que a vitamina D e a imunidade não tinha relação nenhuma e que esse tipo de abordagem era até uma bandidagem. Olha até onde o pessoal vai, né? E aí eu fiquei um pouco contrariado com isso e entrei no Google Acadêmico e coloquei Vitamin D and Immunity. Você sabe quantos trabalhos científicos existem falando de vitamina D e imunidade no Google Acadêmico? 1.280.000 trabalhos científicos. Eu copiei a página, colei e só escrevi o seguinte: doutor,
por favor, desculpa o que eu vou falar, tire a bunda da cadeira e vá estudar um pouquinho. Né? Porque não é possível que tenha 1.280.000 trabalhos científicos e a pessoa vem falar para mim que não tem nada a ver vitamina D e imunidade. Quer dizer, é uma coisa... É o que o Afonso acabou de falar, né? As pessoas têm umas ideias meio contraditórias aí, né? Ela deriva da molécula do colesterol, por isso que ela é um hormônio esteroide. Nós não conseguimos sintetizar vitaminas, né? Então, à medida que a gente consegue sintetizar a vitamina D através do sol, através da pele, através do rim, ela já passa a não ser mais uma vitamina, e sim um hormônio. É muito importante no nosso sistema metabólico, tem sido muito negligenciada pela comunidade médica, por absoluta, eu não falo ignorância, porque às vezes a palavra é um pouco forte, mas absoluta falta de informação de todos os benefícios. A vitamina D tem mais de 80 funções no nosso organismo, é uma das principais responsáveis de cuidar por 10% do nosso genoma, ou seja, cerca de 2.400 pares de genes, e tem alta atividade no nosso sistema imunológico, né? Além de outras funções, né? Por exemplo, se você não tem vitamina D, com certeza a sua tireoide não está funcionando bem. Já começa por aí, né? Então, fora as outras... se você não tem vitamina D, a sua secreção hormonal ovariana ou masculina no seu testículo pode não estar sendo otimizada por falta de vitamina D, né? A vitamina D tem uma característica muito interessante. Como ela é um hormônio, ela tem receptor. Todo hormônio tem que ter um receptor para poder entrar na célula, com exceção de um que eu vou falar depois para vocês aqui. E esse receptor ele tem uma capacidade de mudar a configuração espacial dele. É o único receptor que tem a capacidade de mudar a configuração espacial. O que significa? Que, por exemplo, se ele estiver no pâncreas e você estiver usando a vitamina D de forma adequada, ele vai se configurar no pâncreas de forma que, quando ele receber esse hormônio D, ele vai beneficiar o pâncreas. Já no coração, esse receptor tem uma outra formação espacial para receber a vitamina D para beneficiar a célula cardíaca, e assim por diante. Então, é algo tão surpreendente, né, que a gente... Existem livros falando de vitamina D. Tem um autor americano, é o Michael Holick, que tem um livro muito... Eu esqueci de colocar aqui para vocês, a gente vai colocar depois no futuro, só sobre vitamina D, né? E o que é negligenciado, na realidade, né, deixa eu voltar aqui, é exatamente esses níveis de vitamina D, né? Depois, se vocês quiserem perguntar aí, durante o final, aí a gente vai definindo para vocês quais são os melhores níveis de vitamina D sanguínea, enfim. Esse aqui é um hormônio... Então, assim, a gente procura ver a melatonina, depois a gente vai para o hormônio D, né? Depois a gente começa a trabalhar na necessidade ou não do cortisol, né? Em geral, as pessoas falam muito do cortisol, que o cortisol alto, cortisol alto, cortisol alto. Eu ouço muito isso. Na minha clínica, o que eu mais vejo é o cortisol baixo. Só para vocês terem uma ideia, eu uso cortisol bioidêntico há 12 anos. E aí você vai me perguntar, mas não é corticoide? Não, é cortisol bioidêntico. Exatamente aquilo que eu produzo, eu uso. Por quê? Porque a gente tem estresse crônico. Por exemplo, viver em São Paulo. Você tem estresse crônico, é o trânsito, é a violência, tudo isso. Mesmo que você seja uma pessoa tranquila, o estresse está sempre te acompanhando. E isso faz com que a adrenal tenha uma dificuldade muito grande de produzir o cortisol. E o cortisol, como é o hormônio que responde ao estresse, ele é um hormônio que dispara o processo energético, ou seja, ele consegue fazer com que o teu organismo ache
a glicose para entrar na célula para gerar energia rapidamente. Eu dou sempre o exemplo de quando você está dirigindo e de repente passa um animal na estrada e você dá uma freada, né? E você freia, e quando você freia, você tem toda a tua musculatura tensa, né? Você segura no volante, a adrenalina vai lá em cima. Então, o que você mais precisa nesse momento é exatamente de energia. É quando o cortisol dispara, vai lá em cima e gera um processo energético para que você responda a esse estresse. E quando esse estresse se torna crônico, é óbvio que você não vai atropelar um animal todo dia na estrada, mas o estresse crônico faz com que a adrenal comece a te dar menos cortisol. E como você continua estressado, você precisa de energia. E com baixo cortisol, você está disparando pouca energia. E aí vem uma coisa chamada cansaço, que é uma das queixas que mais a gente tem no nosso consultório, na nossa clínica, né? E a gente precisa entender muitas vezes como é esse cansaço para saber que tipo de hormônio que está causando esse cansaço. É uma das coisas que a gente vai abordar bastante nos casos clínicos no futuro. Então, é um hormônio gerado na zona fasciculata da glândula adrenal, responsável pelo controle do estresse, né? Mal interpretado por exames sanguíneos e salivares, por desrespeitar os sinais clínicos da sua deficiência ou do seu excesso. Então, hoje, eu peço os exames de cortisol sempre, mas eu consigo regular a dose de cortisol ou não dar cortisol, ou dar um pouco mais de cortisol, exatamente pelo quadro clínico. E os resultados são fantásticos. Você sabe exatamente, você aumentou, diminuiu, ou deu ou não deu, e você vai ter uma pessoa voltando à sua clínica e falando assim, nossa, doutor, eu tenho uma energia hoje que eu não tinha, que eu pensava que não pudesse ter. Né? Isso dependente aí do cortisol. É fundamental na sensibilização de receptores dos outros hormônios. O cortisol ele participa da sensibilização de receptor, por exemplo, da testosterona ou do estradiol para a mulher. Então, se você tem uma deficiência de cortisol, você pode ter uma dificuldade de acoplamento do hormônio no receptor celular. Isso traz assim, umas situações onde você, por exemplo, vê uma pessoa que chega para você falando, um homem, por exemplo, que ele está com musculatura ruim, perdeu massa muscular, sexualmente está mal, aumentou a gordura abdominal, ele está fraco, cansado, sem vontade de fazer as coisas, e você vai dosar a testosterona dele e está, por exemplo, 850. Você vai falar, nossa, mas ele tem uma testosterona ótima, né? E aí ele tem um cortisol lá no pé. Então, o que está acontecendo? A dosagem da testosterona dele é uma dosagem de uma testosterona que está circulante, abundante, mas não está dentro da célula. E um hormônio que não está dentro da célula não tem atividade nenhuma, metabolicamente falando. Então, essa pessoa, nós temos que olhar muito o quadro clínico, porque, às vezes, essa pessoa precisa só corrigir o cortisol, não precisa de testosterona, e ele vai ter um benefício, porque a testosterona vai começar a entrar na célula. E, às vezes, no exame seguinte, você dosa e está 450. Ele fala, doutor, diminuiu, mas eu estou me sentindo tão bem. Por quê? Porque agora está dentro da célula, não está mais sobrando no sangue. Então, a interpretação do quadro clínico, às vezes não, eu considero sempre muito mais valiosa, né, do que só interpretar exames de laboratório. Né? Na prática médica cartesiana, que a gente costuma dizer cartesiana, não tem sido avaliado de forma adequada, porque tem um total desconhecimento do uso do cortisol bioidêntico. Eu todo dia tenho pacientes que estão usando, vai mostrar o remédio para outro médico, olha, você está tomando corticoide, isso aí você vai ter que desmamar, porque você não pode tomar tanto corticoide, e isso vai te fazer mal, porque a pessoa não sabe que hidrocortisona base é o cortisol bioidêntico. Né? Infelizmente, Afonso, a gente não tem isso nos Estados Unidos, né?
mas aqui no Brasil a gente tem, e não tem problema nenhum. Ele existe na manipulação, não em farmácia e drogaria, né? Mas a gente tem. Dentro dessa hierarquia, o outro hormônio que é produzido na zona reticular, da adrenal também, que existe um equilíbrio entre cortisol e DHEA, né, dehidroepiandrosterona. É um hormônio mais abundante no ser humano e é o primeiro que cai após os 30 anos em geral, né? Então, depois dos 30 anos, em geral, cai o DHEA. Em seguida, dependendo do estresse, vem o cortisol junto em queda, né? Então, DHEA super importante a gente repor, tem inúmeras funções no nosso organismo, fundamental nos casos de depressão, né? O DHEA ele tem uma ação muito interessante nos casos de depressão, fundamental na formação óssea. Mulheres sem DHEA têm uma tendência muito maior a ter osteopenia e osteoporose, né? E homens também, né? Porque a gente fala de osteoporose na mulher, mas o homem tem osteoporose e osteopenia igual a mulher, independe de ser sexo masculino ou feminino. Aqui eu acho fundamental a gente entender o uso dos hormônios tiroidianos, né? A insuficiência tiroidiana, ela requer, quando existe um hipotiroidismo, seja ele clínico, subclínico ou constatado, enfim, eu corrijo sempre a tireoide com T4 e T3. Nós não temos a capacidade, um hipotiroideu, seja ele subclínico, como for, não tem a capacidade de conversão de T4 em T3 adequadamente. Ele necessita de uma suplementação. Se tiver, então, esteatose hepática, não vai formar T3, esse T4 chega no fígado, não vai formar T3. E inclusive, uma das causas da esteatose é deficiência de T3 no nosso organismo, né? Então, são hormônios produzidos nos colóides da glândula tireoide, são responsáveis por todo o processo metabólico intracelular e gastrocalórico. Então, a tireoide, para mim, tem que funcionar igual o relógio suíço. Tem que estar tinindo para que a pessoa tenha um metabolismo funcionante, né? Quando ocorre a queda desses hormônios, a gente tem uma lista de sinais e sintomas, né? E a mulher é o ser humano que mais tem sintomas do hipotireoidismo, né? Queda de cabelo, unha fraca, pele seca, cansaço, desânimo, depressão, voz arrastada, enfim. E uma das coisas muito fáceis de detectar um hipotireoidismo a gente tem que ter um instrumento que custa muito caro, que é um termômetro, tá? Então, você mede a temperatura toda manhã. A mulher não pode medir na ovulação, mas fora a ovulação. Toda manhã, durante 5 dias, sem levantar da cama. Se essa temperatura média estiver abaixo de 36,2, é sinal patognomônico de hipotireoidismo. É uma coisa tão simples da gente fazer que, às vezes, você só vai pedir exame para saber o quanto de hormônio você vai dar para essa pessoa para corrigir esse hipotireoidismo, né? Aí vem a hierarquia, dentro da hierarquia hormonal, o declínio gonadal feminino, né? A menopausa. Como eu disse para vocês, a mulher vem na menopausa reclamando da menopausa. A gente tem que respeitar a queixa principal de cada pessoa. Mas, se eu não vejo essa mulher corrigindo lá de cima na hierarquia, o sono dela, né, a vitamina D, o cortisol, eu não vou ter uma resposta se eu der um hormônio, por exemplo, estradiol, estriol, progesterona para essa mulher. Eu não vou ter uma resposta adequada se eu não corrigir dentro da hierarquia hormonal. Então, é importante a gente entender por que existe essa hierarquia. Isso não foi feito ao acaso, tá? A gente faz isso pela prática clínica e sabe que funciona assim quando a gente usa esse tipo de conduta, né? E o que eu vejo muito é pessoas indo, por exemplo, para um médico para ganhar massa muscular, e a primeira coisa que esse médico dá
é, por exemplo, o GH, que é o hormônio de crescimento, né? E vocês vão ver que o GH é o último na hierarquia hormonal, né? Hormônios fundamentais secretados pelos ovários e adrenais, né? Estradiol, estriol, progesterona. Deficiência ou ausência causam o que chamamos de menopausa, ou seja, a menopausa nada mais é que a interrupção da menstruação na mulher. E todas as mulheres sofrem quando têm irregularidades de hormônios, né? Pode ser na menopausa ou pode ser na vida reprodutiva. Você pode ter, por exemplo, eu tenho filhas minhas jovens, o Afonso conhece as duas, que são amigas lá das filhas deles, e que usam progesterona. Minha filha tem 17 anos e usa progesterona porque tem um fluxo extremamente aumentado. Então, se eu não fizer isso, eu vou proporcionar que ela tenha, eventualmente, uma endometriose. Ou que ela, segunda-feira, ela vai fazer o quê? Infusão de ferro, porque a ferritina dela está no pé. E sem ferritina, ela não transporta ferro para lugar nenhum, ela vai ter problema. Então, todo ano eu tenho que fazer infusão de ferro nas minhas filhas, nas 3 filhas que eu tenho. Então, é importante tudo isso. E a ferritina tem outras funções também que a gente vai abordar também futuramente, né, nesse curso que a gente está programando. Então, só para ter uma ideia, o estradiol é responsável por mais de 400 funções no organismo da mulher. Você imagina uma mulher sem o estradiol, ela perde 400 funções, que não é pouco, gente, é muita coisa. Então, a ausência determina envelhecimento celular, os mais variados e indesejáveis sintomas nas mulheres pós-menopausadas. Pode conversar aí com mãe de vocês, vó de vocês, ou você mesmo, se estiver na menopausa, e me diga se não é uma queixa de envelhecimento, que elas se queixam do seguinte: doutor, eu estou envelhecendo a cada dia, em um mês parece que eu envelheci 10 anos, por falta de hormônio, exatamente por falta de hormônio. Né? Aí vem o declínio endogênico masculino, que tem a ver com a testosterona, né? É um hormônio master na saúde masculina, produzido nos testículos. Os sinais e sintomas da queda são muito mal interpretados pela comunidade médica, porque eles avaliam somente os casos de alterações da função sexual. Quando o homem chega no consultório para dizer que ele está com problema sexual, a testosterona dele caiu já há muito tempo atrás. O declínio sexual é o último sintoma da queda de testosterona no homem. Um dos primeiros sintomas da queda de testosterona no homem é o quê? Aumento da circunferência abdominal. Então, você vai ver, senta lá na praia e fica olhando, né? Aí você olha assim, a mulher fala, menopausa, aquela é menopausa. Aquele lá é andropausa. Aquilo lá é tireoide, pode ver que é tireoide. Com o tempo, a gente vai adquirindo essa capacidade de olhar para o ser humano e já começar a detectar algumas deficiências hormonais. Né? Primeiros sinais eu acabei de falar, aumento da gordura visceral. Sinais como elevação da glicemia e da insulina, são sinais de queda de testosterona. Declínio da musculatura, aumento do risco cardiovascular. Aprenda uma coisa, gente. A testosterona devia ter outro nome, ela devia chamar cardiosterona. A primeira função da testosterona é cardíaca. A segunda é cerebral. E a terceira é que é músculo e sexo. Então, existem inúmeros trabalhos falando de reposição de testosterona, bioidêntica, claro, né? E melhora e redução de eventos cardiovasculares e também cerebrais. Tá? Vocês vão encontrar isso na literatura médica de monte. E o último, eu costumo chamar que é a cereja do bolo. Você só pode usar um GH, primeiro, se ele tiver uma deficiência de IGF-1, que é o hormônio que a gente avalia no sangue para saber se ele está baixo. E você só pode usar isso se ele já estiver totalmente equilibrado. Eu, por exemplo, só consigo usar um GH num paciente que precise do GH
depois de 3 e geralmente 6 meses de tratamento, quando eu já consegui equilibrar as funções hormonais desse indivíduo. Aí é a cereja do bolo. Aí a gente pode usar. Então, é produzido em altas quantidades na infância e na fase de crescimento. Na fase adulta, a gente continua produzindo, com outras funções e outros benefícios. Trabalhos publicados com a reposição fisiológica em idosos, tem uns trabalhos que mostram que eles melhoram a massa muscular, a energia. Entre o que usou e o que não usou, a diferença é muito grande. Com os mesmos hábitos, mesmas atividades em idosos, né? Idosos que a gente chama acima de 60, 70 anos, que já não é pela Organização Mundial de Saúde, já não é mais idoso, né? O idoso é acima de 75, 80 agora, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí, esses trabalhos mostram que existe um benefício muito grande com o uso do hormônio do crescimento. É um hormônio que é usado injetável, não adianta usar o hormônio de crescimento via oral, a molécula é muito grande, não consegue ter uma penetração adequada. Não pode ser usado com o uso de carboidratos, porque ele tem o mesmo receptor que a insulina, então se você usar carboidrato e subir a insulina, o GH não vai acoplar no receptor e não vai ter função. Então, mas é um hormônio que é usado sempre em doses fisiológicas, né? Que fique claro aqui, o meu tipo de trabalho, o tipo de trabalho da medicina integrativa, não é o trabalho de fazer bodybuilding ou de bombar, ou de fazer gente ficar grande, ou de fazer chip da beleza, nada disso, não é minha praia. A minha, pelo menos. Tá? A minha praia é reposição fisiológica, respeitando a fisiologia de cada indivíduo. Tá? É isso aí. Fico aberto aí a perguntas. Espero ter ajudado e colaborado com vocês, né? Pronto. Idílio, tem umas perguntas aí no chat, não sei se você consegue abrir aí. Deixa eu ver aqui. Consigo. Relação à iluminação e melatonina, criança que não dorme sem uma luz de apoio, li que a luz vermelha é a melhor opção, isso está correto? A gente costuma dizer que o ideal realmente é não usar nenhum tipo de luz. Eu não tenho a informação de que luz vermelha seja boa para melatonina. Na realidade, a melatonina tem que ter escuro total, né? Então, a criança que não dorme bem, na realidade, ela tem uma fase quando que ela não produz a melatonina adequadamente, né? Existem alguns pediatras, eu não sou pediatra, mas eu conheço alguns pediatras, que usam melatonina em doses bem pequenas, bem baixinhas, em gotas, para essas crianças que têm uma dificuldade muito grande de dormir. Então, acho que vale a pena aí, mas tem que ser com pediatra, em doses adequadas, né? A diferença entre o cortisol salivar e no sangue, na realidade, o cortisol salivar, ele informaria, né, a gente do quanto você tem de cortisol intracelular. Por isso que se pede cortisol salivar. O que eu tenho debatido um pouco, inclusive com alguns laboratórios e tudo mais, com relação a cortisol salivar, é que, por exemplo, existe um sinal muito patognomônico de hipocortisolismo, né, matinal, que é o indivíduo que acorda cansado. Eu acordo cansado, todo dia eu acordo cansado. Significa que ele não tem cortisol matinal e que ele não dispara energia para que ele possa ter as atividades dele matinais. E o que acontece muitas vezes é que o cara faz um cortisol salivar e o cortisol salivar está alto na saliva de manhã, pela referência do laboratório. Então, eu já cheguei a conversar com um dono de laboratório perguntando o seguinte: escuta, meu amigo, você está sentado atrás de um microscópio ou atrás de um aparelho que mede o cortisol salivar, mas você não está sentado na frente do paciente se queixando de cansaço matinal. Então, talvez a sua referência esteja errada, né? Ou seja, eu estou respeitando o quadro clínico, porque eu dou cortisol para ele de manhã, ele fala: doutor, eu voltei para a vida.
Agora eu tenho minhas atividades matinais, eu consigo fazer tudo, faço ginástica. Eu tive uma paciente que me ligou 15 dias depois falando, doutor, o que você fez comigo? Eu falei, eu não fiz nada. Primeiro que eu não fiz nada. Não, porque agora eu entrei para um grupo de corrida. Eu acordo 6 horas da manhã e vou para o Ibirapuera correr. Por quê? Porque ela não tinha cortisol. Então, essa interpretação, eu volto a dizer para vocês, ela existe, a gente tem que olhar o cortisol, salivar, pode pedir e tal, mas a gente tem que respeitar muito a clínica, né? A clínica é soberana, ela não tem como a gente ignorar um sinal clínico de uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, de cortisol, né? O teste de termômetro da tireoide é válido para crianças também? Sim, sim. A gente não acredita que criança possa ter hipotireoidismo, né? Não, a criança está tudo bem. Existem alguns pediatras integrativos que já modulam a tireoide das crianças, por quê? Porque você pode inibir o crescimento, você pode inibir as atividades cerebrais, né? O desenvolvimento cerebral, se uma criança tiver hipotireoidismo. E uma mãe que tem hipotireoidismo, muito provavelmente vai ter um bebê com hipotireoidismo. É muito provável, muito provável. Tá? Então, é válido sim. Se pode repetir o teste, acho que é o teste de temperatura, provavelmente, né? São 5 dias ao acordar, sem levantar da cama, coloca lá um termômetro e mede a sua temperatura e anota, né? Abaixo de 36,2, 36,3, que é a temperatura normal, a gente até considera 36 quase meio, né? Mas normalmente a gente encontra a média de 35,8, 35,9. Essa queda de temperatura matinal, ela é sinal patognomônico de hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo ele pode estar sendo verificado ou não no exame de sangue. Você pode ter um exame de sangue com TSH normal, mas a pessoa tem esse sinal e, normalmente, ela tem uma outra queixa de hipotireoidismo. E se a gente não trata, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, hipotireoidismo subclínico ou clínico é um dos maiores preditores de infarto do miocárdio. Eu não acho nenhuma pessoa que vem com stent que não tenha hipotireoidismo. Todo mundo já pus 3 stents, 2 stents, você vai lá, tem hipotireoidismo, e se você olha, às vezes, o histórico dele de laboratório, vem lá de anos atrás. Por quê? Porque ele estava com TSH de 3,5, de 2,8, e para a referência de laboratório é normal. E nós, da Integrativa, usamos o TSH para proteger a parte cardiovascular inflamatória abaixo de 1. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, né? Isso é bem polêmico também, tá? Porque a gente usa T3 e as pessoas ficam bem, e o cara que usa só T4 não consegue o resultado. Aí o que a gente ouve muito é o seguinte: vamos mudar de Synthroid para Puran. Você mudou de 6 para meia dúzia, né? E as pessoas hoje em dia, as pessoas não são mais ignorantes, né? Elas entram no Google para ver, o que é o Eutirox, o que é o Synthroid. Ela leva o tiroxina sódico. Mas o que ele mudou? Ele não mudou nada. Esse médico está me enganando. Entendeu? Então, é muito difícil isso, né? E o estradiol aumentado? Uma pergunta aqui, eu não estou falando nomes, desculpa, da Luiziane, né? Mulher 42 anos que pode ocasionar estradiol aumentado. Então, o estradiol aumentado, ele é uma síndrome de hiperestrogenismo, né? Esse hiperestrogenismo é causado por várias situações. Primeiro, você pode ter uma deficiência de progesterona por conta de não ovular. Segundo, hoje em dia a gente tem muito xenoestrogênio na nossa natureza aí, né? Então são cremes, protetores solares, carpete, plástico aquecido, Magipac do supermercado que você comprou aquele queijinho lá tem Magipac, a água que vem no caminhão, a água que vem na garrafa plástica, ela vem no caminhão já aqueceu, porque já ficou a 30 e tantos graus de temperatura no caminhão, já liberou bisfenol.
esse bisfenol é um xenoestrogênio. Então, o que acontece? A proliferação intrauterina, né, lá dentro do útero, ela começa a aumentar demais. E aí você começa a ter muito estradiol, você prolifera porque tem muito estradiol. E aí o que acontece? Aquelas menstruações drásticas, né? Perda de coágulo, e aí você vai dosar ferro e ferritina, está lá embaixo, a pessoa fica, às vezes, com anemia. Então, esse estradiol, quando ele está muito aumentado, a gente precisa corrigir a alimentação e os hábitos dessa pessoa, tá? E, eventualmente, trabalhar com um pouco de progesterona na segunda fase do ciclo, que é quando tem que haver um predomínio da progesterona, tá? Então, eu tenho muito paciente assim, muito paciente assim. Inclusive, a minha esposa foi uma delas. Ela chegou a ter um estradiol de 850. Né? É difícil. Não está no manual, né? A gente não determina. A Fabiana pergunta como determinar a dosagem de melatonina. Você pode pedir melatonina salivar, mas a reposição da melatonina é muito feita pelo quadro clínico. Eu uso mais o quadro clínico que dosagem salivar de melatonina, né? Então, não costumo fazer muito a dosagem de melatonina. Danusa está agradecendo aqui, muito obrigado, Danusa. Quais os níveis ideais de cada hormônio? Isso é uma pergunta muito interessante. Os níveis ideais de cada hormônio dependem do hormônio e depende da situação de cada pessoa, da faixa etária e tudo mais. Mas, em geral, existem, por exemplo, TSH na tireoide. Eu vou tentar trabalhar sempre com ele no quartil inferior, que é perto de 1 ou abaixo de 1. A testosterona no homem, eu vou tentar trabalhar no quartil superior, que é entre 600 e 1000, por exemplo, né? Então, existem algumas que você tem que trabalhar no meio, que é o ideal. Então, o que a gente faz é trabalhar no processo ideal, ou seja, como esse hormônio era quando eu tinha na idade de entre 20 e 30 anos, principalmente. Esse hormônio deveria ser, por exemplo, 800. Então, é aí que eu tenho que trabalhar, para levar essa célula para uma situação mais jovem. Entenda bem, ninguém vai parar de envelhecer, mas envelhecer com saúde, com qualidade de vida, é tudo de bom, né? É o que a gente propõe e é o que a gente vê, né? Eu vejo isso porque, quando eu comecei a fazer medicina integrativa, as primeiras pessoas que eu tratei foram eu mesmo, né? E os meus familiares, meus filhos, todos eles se tratam com medicina integrativa. Minha mãe, na época, hoje ela é falecida, mas na época eu tratava dela. E vi melhora em todo mundo. Todo mundo teve melhora com suplementação, com equilíbrio hormonal. Então, a gente tem que realmente mexer nessa célula para que ela tenha uma vitalidade melhor. Eu vejo muito o Afonso falando da função mitocondrial, né? De todos os trabalhos que eles fazem na fisioterapia integrativa para otimizar a mitocôndria, otimizar o metabolismo mitocondrial. É isso aí, porque a mitocôndria ela vai falhando, você vai envelhecendo, ela vai falhando na energia. Se ela falha na energia, ela falha no metabolismo, por exemplo, dos teus nutrientes, das vitaminas, dos hormônios. Então, essa célula praticamente passa a trabalhar como hoje fosse um carburador, né? E hoje você só tem injeção eletrônica ou motor elétrico. Então, o carburador já não funciona mais, né? Pergunta se eu faço consulta online. Sim. A Maria José pergunta se pode prescrever vitamina D em paciente com excesso de cálcio. Boa pergunta, Maria José. Quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar quando a gente está administrando vitamina D? São alguns parâmetros importantes. Primeiro, o nível de vitamina D, o nível de PTH, que é o hormônio da paratireoide, que é responsável por captar o cálcio aí e fazer o controle da entrada de cálcio, o nível de cálcio iônico e cálcio total, creatinina e ureia para saber se o rim está funcionando direito, tá? Então, assim, quando você tem uma pessoa que tem uma perda deixa eu ver aqui, acho que de cálcio, né? Excesso de cálcio,
precisa primeiro ver qual é a razão para ela ter esse excesso de cálcio. Se ela está perdendo cálcio, por exemplo, pelo osso, ela vai precisar de vitamina D, por incrível que pareça, né? Então, provavelmente é uma pessoa que pode ter osteoporose. E se ela tem osteoporose, ela precisa de hormônio, vitamina K2, magnésio, vitamina D. E aí você tem que controlar o PTH. PTH não pode baixar de 10. O ideal é que o cálcio... Marca esse número, 10. PTH no ideal não baixar de 10. O cálcio ideal não subir de 10. Tá? E esses dois parâmetros são importantes. Fora a creatinina e a ureia, que tem que ser controlado. Né? Paciente que não desliga à noite, acorda várias vezes de madrugada e o sono é superficial e não reparador devido à menopausa. Seria alteração do cortisol devido à falta de estrogênio? Como ajudar essa paciente? Vamos lá na hierarquia. O que ela precisa? Provavelmente melatonina, vitamina D, corrigir o cortisol e depois corrigir os hormônios da menopausa. Se a gente já entrar com o hormônio da menopausa para melhorar o sono, provavelmente eu não vou ter esse benefício. Por isso que a gente fala de hierarquia hormonal. Vamos primeiro construindo lá de cima até chegar nos hormônios da menopausa. Agora, a falta de cortisol ou o excesso de cortisol pode trazer alteração de sono. Ela pode ter um excesso de cortisol e aí ela não dorme, tá? Mas a falta de estrogênio, eu tenho muitas pacientes que, quando começam a fazer a reposição de estrogênio, de estriol e progesterona, e principalmente a progesterona também, que a progesterona é gabaminérgica, né? Então ela dá uma acalmada, ela é diurética, a bioidêntica, tá? As outras progesteronas vão inchar, mas a bioidêntica... Então, o que acontece? A mulher começa a relaxar à noite e começa a dormir melhor. Então, o que eu ouço no consultório é: doutor, depois da reposição hormonal, eu comecei a dormir melhor. Mas não esqueça, eu comecei lá de cima. Eu comecei lá da melatonina, vitamina D, olhei o cortisol, DHEA, e aí a gente foi para os hormônios sexuais, né? Zumbido no ouvido está relacionado com algum hormônio? Então, esse é muito difícil de corrigir. Eu ouvi de um otorrino em uma reunião clínica uma vez, que um otorrino integrativo, né, ele faz a medicina integrativa, e ele tem uma visão ampla das coisas, que ele tinha um paciente que tinha zumbido e ele não tinha como corrigir, porque o zumbido é muito difícil de gente ajustar e corrigir, e ele suplementou a testosterona e o paciente parou de ter zumbido. Mas eu não posso te afirmar que testosterona vai corrigir zumbido, tá? Essa é uma como é que fala? Uma área, não sei o Afonso se ele tem muita experiência, você deve ter uma experiência maior com zumbido e eventualmente corrigir em algumas situações, mas eu com hormônio, infelizmente, não estou conseguindo, não. Colesterol, essa é uma pergunta boa. Colesterol alto e algo tão ruim, se o triglicérides é baixo, qual a dosagem suportável em crianças e adultos? Eu costumo usar muito, eu não acredito que colesterol é o vilão da história. Na minha opinião, o colesterol é uma matéria-prima de inúmeros hormônios, inúmeros. O primeiro deles é a pregnenolona, que é um hormônio que dá cognição, que dá memória, que faz o controle GABA e glutamato, ou seja, um equilíbrio cerebral, né? Então, eu não prescrevo remédio para colesterol para ninguém. E o que acontece é o seguinte: a minha preocupação sempre é fazer uma relação de uma fração triglicerídeos dividido pelo HDL. Essa relação, para diminuir o risco cardiovascular, ela tem que ser menor que 2. Tá? E o que aumenta triglicerídeos? Carboidratos e álcool. Então, se a gente quer melhorar o colesterol e o triglicérides está alto, a gente tem que modificar a dieta. Tá? Por outro lado, às vezes o colesterol começa a subir, por exemplo, na menopausa. E aí as pessoas falam: está na menopausa, o colesterol começou a subir, o médico me deu a simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, todas essas criminais estatinas, né?
E detesto isso, mas tudo bem. Faz parte. E aí o que acontece? A gente tem que entender qual é o mecanismo da subida do colesterol. Entenda bem, o colesterol é matéria-prima dos nossos hormônios sexuais. Vamos supor que os ovários sejam um forno e que a farinha, que é o colesterol, é a matéria-prima para fazer o pão, que é o hormônio, ok? Esse cara contratou ele contratou o fígado, que é o cara que distribui farinha, que o fígado é responsável por 85% da produção de colesterol. Ele contratou o fígado para mandar farinha por muitos anos. E o que acontece? O forno dele, que são os ovários, por exemplo, estão deteriorados. Ele não consegue mais fazer a quantidade de pão que ele fazia. Só que o cara do fígado continua entregando farinha. O que acontece? É uma reação do teu organismo, do organismo da mulher, por exemplo, e do homem também, de compensação. Ou seja, o fígado começa a produzir mais colesterol para tentar fazer com que você tenha hormônio circulante. E como a mulher já não consegue mais produzir hormônio, e o homem, o testículo dele está falhando, ele não consegue produzir mais hormônio, o fígado não para de produzir colesterol. É à medida em que você corrige duas coisas importantes: tireoide, e quando você corrige os hormônios, você começa a ter uma redução do colesterol naturalmente. Tá? Por quê? Porque aí o fígado olha e fala, nossa, agora tem hormônio, eu não preciso produzir tanto. Tá? E existe uma reação metabólica dentro do hepatócito, dentro do fígado, que quando o T3, quando a gente administra o T3 para corrigir a tireoide, quando o T3 chega nesse hepatócito, ele ativa enzimaticamente a degradação do LDL, que é aquele colesterol mais pesado, oxidado. Então, você começa a jogar isso para o intestino e vai sair nas fezes. Então, o que acontece? Quando você tem uma esteatose hepática, você tem muito LDL lá no hepatócito. Você tem uma infiltração gordurosa. O que acontece? Quando você começa a corrigir, lógico, dieta, né, corrigir a síndrome metabólica, reduzir a insulina, e você começa a usar, quando existe o hipotireoidismo subclínico ou clínico, você começa a usar o T3, essa infiltração gordurosa ela vai reduzir. Ela pode demorar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mas a tendência, quando eu faço os ultrassons, é de ver que o grau 3 passou para grau 2, ou voltou para grau 1, né? Então, é muito interessante essa relação, e por isso que a gente fala do processo inflamatório e do processo inflamatório da artéria, que faz a interrupção, a obstrução arterial, que faz o infarto. Por isso que a gente fala que a tireoide tem relação direta com obstrução arterial e formação de ateromas. Tá? Então, hipotireoidismo é igual a ateromatose. Bota isso aí na sua cabeça, porque é uma realidade. Tá? Cortisol é hormônio D. Se eu for falar de cortisol no sangue, para falar de nível e não de quadro clínico, o ideal é entre 18 e 32. Né? Hormônio D, na minha opinião, e pelos estudos que foram feitos, inclusive na pandemia, né? O nível ideal de hormônio D, desde que o PTH esteja controlado, o cálcio, tudo que eu falei, é entre 80 e 120 a nível sanguíneo. Tá? Esse é o ideal para que a tua imunidade tenha uma resposta adequada. Tá? Eu acho que é isso, Afonso. As perguntas que estão aqui, acho que eu respondi todas elas. Algumas pessoas elogiaram aí, eu agradeço. Uhum. Agradeço a disponibilidade de vocês, né, de ficarem me escutando até agora. Eu que agradeço, né, Edílio, e como é rica, né, essas informações. Eu me lembro sentado aqui nessa mesa tomando um meiome junto com você. Meiome. E a gente começa a crescer muito. Hoje mesmo eu lembrei muito de você. Eu peguei uma paciente que, justamente isso que você falou, uma paciente jovem, essa que eu te falei, né, de São Paulo, que vai te procurar, está morando aqui. Como você falou, né, ela chegou a Graves com Hashimoto, ficou oscilando nas gravidezes. E ela, na hora que eu fiz hoje
aquele exame de oligocheque deu uma alteração de cobre e zinco, que é muito comum, né, em cardiopatia, e bate exatamente na tua experiência, né? Então, eu penso assim, o que nós vamos criar juntos é algo inédito, nós vamos ajudar muitas pessoas, né? E agradeço, então, não só pela sua disponibilidade, né? Mas esse tesouro que Deus propiciou que a gente encontrasse, porque a tua experiência é aquilo, né? É aquilo que você falou desde o começo. Não adianta título, né? Como você deu o exemplo desse professor aí da Paulista, mas Hã? adianta a experiência. Experiência não tem preço, né? E aí eu adoro conversar com você, porque na hora que você vai falando, eu anoto, a gente vai linkando com as coisas. Meu Deus do céu, Edílio, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço também. É muito importante para a gente, para mim, né, estar em contato aí com você, ter essa amizade e ter esse link, né? Porque do mesmo jeito que você for estar aprendendo, quando eu vejo as tuas aulas, eu vou aprendendo, vou mudando, estou mudando minha cabeça. Às vezes eu começo a conversar com colegas, eu começo a falar coisas de sistema nervoso autônomo, eles começam a ficar me olhando meio surpreso, entendeu? Porque eu aprendi com você. Aí você começa a falar e fala, mas isso aí a gente não estava aprendendo lá na longevidade, entendeu? Falo, bom, é que eu tô tendo um outro tipo de aprendizado. É engraçado, né? As pessoas desconhecem e aí fica interessante. É A isso gente aí. vai somar, multiplicar forças, né, Edílio? Então, eu queria agradecer, Edílio, porque, assim, a maneira como você fala, como você é muito clínico, né? E, obviamente, treinou a pessoa. Deixa eu falar uma coisa que o Edílio não falou. Dentro do curso de longevidade, é ele que dava toda a parte prática para os médicos. Isso me encantou, porque a gente não é teórico, a gente fala aquilo que a gente faz, e eu percebi isso no ato. Tanto que a gente confia tanto e acredita que o Idílio trata da gente, trata da minha família, trata de um monte de paciente meu. Então, tá, eu queria agradecer de novo. A gente, se Deus quiser, nós vamos fazer vários encontros, né, Cris? Hum? Obviamente, a gente estava conversando de Idílio para a gente lançar esse ano esse curso, né? Então, nós vamos estar dando uma acelerada nesse nosso sonho, que é um sonho que começou, né, alguns meses atrás, conversamos bastante, fizemos muitas reuniões, mas cada um de nós tem, né, uma agenda bem ocupada, mas nós vamos fazer isso, pessoal, porque quem vai se beneficiar são nós primeiros, né, nós todos, e depois os pacientes, né? Então, muito obrigado, Idílio, que Deus abençoe. Um beijão Obrigado, Deus para a te Márcia, né? abençoe. Para vocês Aham. aí, né, Cris? Obrigado e uma boa noite a todos vocês. Deus abençoe, pessoal. Boa Obrigado noite, pela gente. presença. Obrigado, Edílio. Nada, um abraço para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.